Olá pessoal, aqui é Ricardo Vargas, esse é mais um 5 Minutes Podcast. E hoje eu quero falar sobre feedback, mas eu não vou discutir aqui assim, que feedback é importante, que a falta do feedback é muito ruim. Não, eu quero falar o seguinte, de como você dando um feedback errado, você pode matar o seu projeto. E como dar o feedback certo, você pode salvar o seu projeto. E qual que é o problema do feedback mal dado? É que muitas vezes, gente, as equipes elas não performam, não é por falta de talento. É por falta de uma cultura de feedback, que muitas vezes é ruim. Muitas vezes a gente acha que está dando feedback ao dizer assim, olha, tá bom, mas podia melhorar aqui. Ou, tá nota 7 em 10. Bem, para que serve você falar isso? Ou seja, o feedback ele tem um objetivo claro. O que é o objetivo do feedback numa equipe de alto desempenho? É usar para que a pessoa ajuste a rota de modo rápido e efetivo. E é por isso que feedback vago, genérico, demorado, inconsistente é tão ruim. E para não dizer que seja pior do que não dar feedback nenhum. Ou seja, um feedback que a pessoa escuta e não entende nada, não entende por que você está dando aquele feedback, aonde você quer chegar com aquele feedback. Bem, isso não serve para nada. O que adianta eu chegar e dar um feedback e ficar meia hora dando um feedback, enrolando, sem tocar no ponto? Então, o que eu queria dar de dica rápida para você? É o seguinte, como é que eu dou um feedback de uma forma inteligente? Então, guardem esse conceito, SBI. S para situação, B para behavior, ou comportamento em português, e I para impacto. Bem, situação, toda vez que você quer dar um feedback inteligente, você tem que dizer o seguinte, qual foi a situação que gerou aquele feedback? Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, na reunião de ontem, na reunião dessa manhã, o comportamento, qual foi o comportamento no qual você está dando feedback? Por exemplo, você apresentou o relatório sem incluir os dados mais recentes. E qual foi o impacto disso? Isso causou uma confusão na equipe e atrasou o processo de decisão. Então, sempre que você estiver dando um feedback, sempre pense na situação clara onde aquele feedback é pertinente. Qual foi o comportamento e o impacto que gerou a feedback? Ou seja, isso vai fazer com que a pessoa entenda, olha, por que eu não apresentei os dados mais recentes naquela reunião de projeto? Eu tive uma confusão na equipe e muitas vezes as pessoas não conseguiram decidir no tempo viável. Por isso que a gente sempre usa isso. Inclusive, se você quer dar um SBI ou um feedback positivo. Você fala, olha, quando nós estivemos diante daquela reunião com o fornecedor, a sua clareza ao explicar o defeito que não era aceitável naquele suprimento de materiais para o projeto gerou um impacto que fez com que outros fornecedores revissem os seus processos de modo a também não serem repreendidos naquela reunião de fornecedores. Por exemplo, tá? Então, ou seja, é muito importante. E um passo final aqui para a gente pensar. Cuidado. Feedback não é uma ferramenta de guerra e de ataque pessoal, uma ferramenta de revanche, etc. Se você usar o feedback para isso, você está simplesmente minando o potencial do feedback. Se as pessoas percebem que você está dando um feedback, mas na verdade você está querendo mesmo diminuir o moral daquela pessoa, atacar aquela pessoa, ou você está querendo dar aquele feedback porque aquela pessoa eventualmente está buscando uma promoção, está buscando uma nova oportunidade, você dá um feedback bruto no meio da reunião, cujo objetivo não é educar aquela pessoa, mas simplesmente diminuir a posição daquela pessoa, diminuir a autoestima daquela pessoa naquele momento. Pode ter certeza, quando você usar isso, você está começando a gerar feridas irreparáveis dentro da sua equipe. E é por isso que o feedback ele sempre tem como objetivo o crescimento, não a crítica. Então, assim, é muito importante isso. Ou seja, o objetivo não é criticar a pessoa, é permitir que aquela pessoa aprenda e essa pessoa sendo inteligente, capaz de entender aquilo que aquela pessoa aprenda. Eu, por exemplo, eu adoro, eu já tive inúmeras vezes no qual um podcast meu foi criticado e eu recebo isso com o maior carinho, sem nenhum problema, desde que eu perceba, óbvio, que a pessoa realmente está interessada no crescimento, está interessada que eu produza um conteúdo mais legal.
e não uma crítica vaga, etc. Essa, quando vem um feedback que é uma crítica vaga, é lógico, cada um tem o seu mecanismo de proteção. Eu simplesmente desconsidero essas críticas. Mas é muito importante, porque as pessoas começam a falar assim, mas eu dei feedback, eu falei que não estava bom. Bem, não tá bom não é dar feedback. É não tá bom em qual situação, com qual comportamento, gerou qual impacto. Pense sempre nisso. O feedback é uma das armas mais poderosas e olha, queria lembrar, não custa nada. Não custa nada, custa muito pouco e gera muito resultado. Pense nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.